O segundo ponto é que assim, se eu for caçado, eu não posso me eleger a mais nada. Acabou, entendeu? Aí eu vou fazer o que eu faço melhor. Que é isso daqui. Falar, que é comunicação, debate. E aí eu vou poder viajar o Brasil inteiro para fazer Arthur Duval em todos os estados. Que é um projeto que eu já tinha há muito tempo. Nessa situação emergencial, todo mundo tá falando isso. Cara, vocês precisam fazer uma bancada de resistência. Porque se o Lula e o Bolsonaro ganhar, quem é que vai resistir? Você acha que o PT vai fazer uma oposição eficiente ao Bolsonaro? Não vai. Você acha que o Bolsonaro vai fazer uma oposição eficiente ao PT? Claro que não. Eles são do quanto pior, melhor. Né? E não é só isso, cara. Esses caras não têm moral pra falar. O Bolsonaro vai falar o quê? Você tá interferindo na PF, Lula. Você tá dando emenda pro Centrão. Não, o que eu tô falando é que os dois na oposição, eles preferem que o governo seja o pior possível pra eles poderem voltar. Não, e outra. Vamos dar um exemplo do Bolsonaro. Beleza, o Bolsonaro entrou com um discurso contra a corrupção. Os caras fizeram ali, que eles não conseguiram, passar a PEC da impunidade. Que aumentava o foro privilegiado. Eles aumentaram o fundão eleitoral, cara. Esses caras que a gente vai confiar pra fazer oposição ao PT? Ou então não, vamos confiar no PT, o partido do mensalão? Então é isso, cara. Se eu for caçado, eu não posso mais me eleger a nada. Então, mas aí você desiste do governo, né? Não. Desistir do governo é uma coisa. Sim. Eu tirei minha candidatura ao governo. Sim. Isso acontece... Eu só tô dando o contexto. Acontece o Moro colocando a nota de repúdio e tudo mais. Como você viu isso? Porque... Não. Então, são duas coisas separadas. Claro. Uma coisa é a missão. A missão é o seguinte. Eu errei. Eu tenho que sair. Ponto. Não quero atrapalhar. Não quero atrapalhar. Outra coisa foi o que o Moro fez que, de novo, não importa a minha vida. Eu vou dar um exemplo seguinte. Imagina que nós somos soldados e a gente tem que atravessar pro outro lado. E aqui tem um lago e o lago tá gelado e eu tô com frio. Importa o quê? O frio que eu vou sentir ou a missão que a gente tem que cumprir? A missão. Então nós vamos entrar no lago frio, nós vamos passar frio e nós vamos chegar lá. Entendi. Então eu quero separar aqui duas coisas. Se o Moro for candidato à presidência, o que é difícil, por uma série de coisas, se ele for, eu não só voto nele, como eu faço campanha pro Moro. Ponto. O que ele fez comigo foi certo? Foi errado. Ele sem falar comigo fazer isso, ele sem falar com ninguém, sair do Podemos, se filiar na União sem falar com ninguém no último dia de filiação foi errado. Vocês não sabiam? Ninguém sabia. Ninguém sabia. Ele filiou o Rene num dia. O professor Roque, né? O Daniel José no outro, e no outro ele saiu. E não avisou ninguém. Então isso é errado. Isso quebrou pontes com pessoas do nosso ramo, da nossa visão. Então, o Bolsonaro já odeia ele. Ele não tem esses caras. O PT não odeia ele. Ele não tem que pedir aprovação pra esse cara. Ele nunca pediu. Só que o pessoal da terceira via amava ele. E aí ele fez isso, cara. Então, beleza. Mas você sabe por que ele fez isso? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, ele errou. O fato é o seguinte. Não importa o meu sentimento. Não importa o Arthur Duval. Não importa nem o Moro. Quero saber se a vida dele é confortável. Ele é a ferramenta. O projeto tem que funcionar. Então, nós estamos pelo projeto. Nós vamos... Se ele conseguir ser o presidente, eu faço campanha pra ele. Mas parece que ele desistiu. Né? É que é mais complicado do que isso. Né? Que foi também... Vamos lá. Eu vou te explicar o que aconteceu comigo, por exemplo. Por que eu saí do Podemos? Tá. Quando eu entrei no Podemos, a gente entrou com uma série de promessas de comissões, né? E comissão, eu digo assim, não é comissão de dinheiro, é comissão no Congresso pro Kim, pro Rubinho, espaços, né? E a minha legenda pro governo. Então entramos e a direção do Podemos cumpriu tudo. A Renata Abreu, presidente nacional, o Gabriel Mello, presidente estadual, e o Thiago Melim, presidente municipal, eles cumpriram tudo comigo. Né? Eles cumpriram tudo, eles foram muito ponta firmes comigo. Assim como o meu outro partido, no Patriota, o Ovasco, foi muito ponta firme comigo. Só que quando eu entrei no Podemos, cara, os mandatários do Podemos não gostaram que a gente entrou, porque a gente tem muito voto. Eles falaram, a gente vai ficar de fora. Entendi. E esses caras começaram a boicotar a gente no dia 1. A gente fez o evento, eles nem foram. Alguns foram, né? Muito poucos. Um que eu posso citar positivamente é o Murilo Félix, mas o resto não foi. E no dia seguinte eles fizeram um jantar com o PSDB e falaram, estamos com o PSDB. E eles começaram a trabalhar internamente para acabar com a gente. Isso antes de tudo isso. Entendi. Aí teve o escândalo do Kim. Aí, tem que cortar a cabeça do Kim. Aí teve um escândalo, tem que cortar a cabeça do Arthur. Pô, esse partido não quer a gente. A direção quer, mas aí a gente saiu. E aí, logo depois, o Moro saiu também. Entendeu? Entendi. Só que o Moro filiou 2 pessoas, né? No meio da semana. E a gente informou todo mundo, ó. Gente, vamos sair aqui, beleza. Informamos o Moro também, informamos todo mundo. Se ele falasse, provavelmente as pessoas não iam se filiar. Com certeza não, iam fazer outra coisa.
Né? E aí ele simplesmente fez isso. Então, assim, é um caminho muito... O Reni viajou com ele pra Alemanha o Reni, e tudo mais. eu vou falar um negócio aqui, nem sei se pode falar, mas assim, o Reni tinha comprado uma passagem já, ele ia para os Estados Unidos no dia seguinte. Aí saiu a notícia, ele ficou sabendo pela imprensa. Como assim, Moro? Como assim? Mas e minha passagem? Acabei de comprar. Que era pra ir com ele, não? Caramba. Então, assim, isso queimou pontos, cara, que seria um trabalho político para ele conseguir ser presidente no partido que ele tá. Isso é antes de campanha, antes de falar de campanha. Então tem toda essa dificuldade, cara. Tá difícil, cara. O cenário pra terceira via tá muito difícil. Agora tá mais ainda. Se já tava difícil, agora. Tá muito difícil, cara. Então, a verdade é que esse ano vai ser um ano de resistência. Esse ano, a gente tem que focar em colocar gente boa no Congresso e na Assembleia também, para dar o recado. Não adianta vocês tentarem cortar nas nossas cabeças que nós vamos nos multiplicar. E não adianta vocês achar que Lula e Bolsonaro dominam o mundo, porque não domina. Tem muita gente que não acredita em Lula e nem em Bolsonaro. E nós vamos fazer uma bancada de resistência lá. É a intenção nossa. Então, não percam a esperança, cara. Se a gente perder a esperança, sai do Brasil e deixa pros ratos, porque aí não tem mais o que fazer. Então, cara, eu tenho esperança ainda. Eu tenho esperança, cara. A gente tem que ter esperança de fazer isso, ir pra missão e... Enfim. E o que eu tô te falando, quando a gente olha pro futuro a longo prazo, e aí eu tenho que citar de novo, o que eu vejo de maior esperança? Eu vejo iniciativas, como que você faz aqui. Isso aqui é muito mais poderoso do que um voto em 513 lá. Ah, com certeza. E eu vejo a Academia MBL, como eu te falei, formando lideranças políticas em todo o Brasil, cara. Eu vejo jovem interessado falando, eu não acredito em Lula, não acredito em Bolsonaro, cara. Entendeu? E eu quero convencer a minha família, quero convencer meu pai, meu avô, meus tios, que eles são lixo. Que eles são lixo. Pode ser até que esse ano o cara vote, mas ele vai estar lá cobrando, ele não vai estar lá idolatrando. Que esse é o caminho do futuro, cara. Entendi. Ou nós vamos deixar o nosso país... Não, idolatra o político aí, deixa rolar. Pelo amor de Deus, cara. Fala, Lene, porque eu ainda tem o lance da coquetel Molotov aí. Manda. Tem uma pergunta polêmica aqui do Magneras. Nossa, polêmico hoje? Coisa estranha. Agora vai começar a polêmica? Pô, você não tá assistindo esse podcast, caralho? Vai, manda aí. Ele tá perguntando sobre o tour da Blonde, Tour de Blonde. Vamos lá. Qual é o contexto disso? Tour de Blonde é o seguinte, cara. O que você falou no áudio? Eu falei, cara, eu misturei um monte de coisa. Aquela hora que eu falei, elas são fáceis porque elas são pobres. Eu não tô falando das mulheres da fila. Eu tô falando do país. Que aí, vamos lá. O que é isso daí? Uma vez, o Renan foi uma vez. Ou não, ele foi 2 vezes pra Suécia. Que não é um país que tá em guerra. Que não é um país do leste europeu. E ele conheceu uma namorada lá. Loira. Ele se apaixonou por essa menina. Trouxe pro Brasil. E eles se namoraram aqui 2 ou 3 anos. Ela morou na casa dos pais do Renan. Não sabia. E aí o Renan zoou. Falou, eu fui lá e fiz um tour de blonde, de trazer loira pra cá. Só que é mentira, ele trouxe uma. E ele namorou com ela. Não é que tipo, fui lá e peguei várias. Ele trouxe uma. Beleza. Eu, cara, naquela euforia, falei, e falei aquele monte de besteira. Então é isso. Né? O fato não mente. O Renan nunca tinha ido pro leste europeu. Ele nunca tinha ido, cara. Ele nunca foi. Foi pra Suécia. Ele foi pra Suécia 2 vezes. E uma delas ele voltou namorando com uma menina que ele ficou 3 anos. Ele nunca tinha ido pro leste europeu. Pra você ver como o áudio tá. Aí eu falo de recepcionista de hotel. É tudo uma mistura, cara. É a mesma coisa. É tipo isso aqui, ó. É um monte de bala, de um monte de coisa. Isso aqui é verde, azul. Drogado, né? Tá tudo isso. Cara, eu tava extasiado. Tava naquela. A palavra é euforia. Euforia, exato. Euforia com cansaço. É assim, ó, eu não quero ficar justificando. Mas não errei. Não, eu já falei que eu errei. Mas já falei também que foi errado pra caralho. Que foi de virgão, que não Exatamente. sei o quê. Qual foi a consequência? Que, porra, correu o risco de perder a namorada que a gente fina pra caramba. Entendeu? Qual foi a causa do erro? A causa do erro foi tudo, cara. Não dormir, não comer, não beber água, sair eufórico depois de 24 horas com puta medo sem sinal e sair mandando áudio. Burro. Se você dormisse e no outro dia fosse mandar áudio, você não ia falar aquelas coisas. Se meu celular tivesse sem bateria. Sem bateria. Puta, dormi. Acordei. Bom, vamos pegar o voo. Isso jamais teria acontecido. Entendi. Ou digo mais. Se eu tivesse sinal na Ucrânia, isso não teria acontecido. Por quê? Porque eu ia continuar contato com as pessoas. Eu ia falar, não, eu tô aqui, pessoal, ó. Eu vou dormir aqui, deu merda. Daqui umas 3 horas eu volto. Pessoal, tô distribuindo coisa, mas tô bem. Entendeu? Não ia ter cara, entendeu? Voltei pro mundo. Então, é isso, cara. A causa foi essa. Então explicamos o Tour de Blonde.